E o Brasil cobrou do encarregado de negócios da Embaixada Americana explicações sobre o tratamento dado aos brasileiros deportados. O Brasil convocou, nesta segunda-feira, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos para pedir explicações sobre o tratamento aplicado às pessoas deportadas que chegaram na última sexta-feira ao país. O máximo representante de Washington no Brasil, Gabriel Escobar, foi convocado 2 dias após o Itamaraty reclamar do que considerou tratamento degradante recebido por 88 brasileiros durante a viagem de retorno ao país. Os repatriados estavam nos Estados Unidos, em situação irregular. Não vazaram detalhes sobre o encontro entre a secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior e Assuntos Consulares e Jurídicos do Itamaraty, Márcia Loureiro, e Escobar, que foi convocado devido à ausência de um embaixador, que ainda não foi designado pela gestão Trump. O primeiro grupo de brasileiros deportados do segundo mandato de Trump chegou na noite de sexta-feira a Manaus. Muitos deles contaram que não receberam água, foram algemados nas mãos e nos pés e impedidos de utilizar o banheiro durante o trajeto. Também denunciaram um calor insuportável que chegou a causar alguns desmaios entre os passageiros. A convocação ao diplomata americano veio após uma reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler Mauro Vieira no Palácio do Planalto. O episódio representa o primeiro atrito entre o governo de Trump e o de Lula. Sobre esse assunto, eu chamo agora a nossa analista de política e economia, Júlia Lindner, que fala ao vivo de Brasília. Júlia, boa tarde para você. Bom, o Brasil também está sendo afetado por uma decisão de Trump de cortar a ajuda financeira para entidades de apoio humanitário, né, a algumas populações vulneráveis. Aqui no país, por exemplo, existem entidades que ajudam os venezuelanos que fogem da ditadura de Nicolás Maduro e essa ajuda aos venezuelanos agora perdeu o financiamento, né? Boa tarde, Turci. Boa tarde a todos que nos assistem. É exatamente isso, e essa também é uma preocupação do governo e um dos assuntos, pelo que eu apurei, que vai ser debatido nessa reunião de agora de Lula com ministros e outras autoridades do governo, justamente porque os Estados Unidos suspenderam esse auxílio, né, durante 90 dias. Então, por enquanto, não é algo definitivo, mas o governo também vai ter que decidir e se organizar sobre como vai lidar com a situação da fronteira entre Brasil e Venezuela nesse período, até porque era um auxílio considerável e isso deve impactar as operações naquela região. Então, a gente vê que essas ações do governo de Trump acabam tendo efeitos diretos, né? Não só na questão do tratamento dispensado aos imigrantes brasileiros e de outras nacionalidades, mas também o apoio que os Estados Unidos davam para esse tipo de prática de acolhimento, né, para receber imigrantes também de outros países, como é o caso da Venezuela. Tudo isso acaba preocupando bastante o governo, por isso tem tido muitas conversas, nós temos visto isso agora diariamente essa semana, mas ainda com aquela postura mais moderada. A ideia é evitar expor o presidente Lula a qualquer embate direto com o Trump. Então, a tentativa é fazer tudo no campo diplomático, se posicionar, buscar essas explicações, tentar deixar claro aqueles limites do que o Brasil aceita, o que não aceita, mas sem também partir para o confronto direto, que tem sido a postura do presidente Lula desde o último final de semana. E, segundo pessoas com as quais eu falei, próximas a Lula, também diplomatas, a tendência é que continue assim, mesmo com falas de Trump, como nós temos visto, inclusive uma ontem citando o Brasil. Lula tem tentado evitar falar publicamente sobre o assunto, evitado criticar, né, falar qualquer coisa que possa provocar uma reação pelo lado de lá. Júlia, e diplomatas brasileiros já estão discutindo se essa hostilidade de Trump pode empurrar o Brasil para mais perto de outros aliados? Existe essa avaliação realmente. Tem muita gente que fala que é muito cedo ainda para saber. Então, do ponto de vista dos diplomatas brasileiros, existe ainda muita expectativa. Tem alguns, inclusive, que não gostam de comentar porque acham que acaba sendo muita futurologia, mas tem outros que já admitem que, dependendo da postura de Trump, se ele continuar dessa forma, impondo muitas restrições aos outros países, buscando isolar os Estados Unidos, naturalmente o que vai acontecer é que o Brasil e tantos outros países podem acabar
se aproximando, né, e buscando fazer negociações que não envolvam os Estados Unidos. Então, o que a gente pode ver, por exemplo, esse ano a gente vai ter o Brasil sediando a cúpula dos BRICS, pode ter um fortalecimento desse grupo, justamente como um contraponto a depender das decisões de Trump, ainda mais se elas acabarem afetando a América Latina, como a gente tem visto agora nesses primeiros dias. Mas é claro que ainda é muito cedo, existe essa expectativa muito grande sobre quais tarifas Trump pode impor, se de fato ele vai ter alguma ação mais concreta nesse sentido. Então, tudo isso ainda é monitorado, mas com muita atenção e com essa expectativa de que, a depender, né, das posições de Trump, pode ter esse efeito, na verdade, reverso dos países, e entre eles o Brasil, buscarem também outras cooperações, outros tipos de aliança nesse momento. Tá bem, Júlia. Obrigado pela sua participação. Até logo mais. Bom, a gente segue nesse assunto que está mobilizando o governo brasileiro. Eu recebo agora aqui o Vinícius Torres Freire. Também para tratar desse ponto, Vinícius, boa tarde para você em primeiro lugar, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Fábio, boa tarde a todo mundo. Como é que o Itamaraty está olhando para essa questão? Lembrando, a Júlia até citou, e a gente vai falar disso mais em detalhes depois, mas Trump lançou mais uma ameaça de aplicar tarifas ao Brasil, né? Voltou a falar do Brasil mais uma vez. A gente está falando aqui de deportação, de imigrantes. O Trump tem misturado as coisas, então ele tem aplicado tarifas contra países também pela questão imigratória, né? E aí citou o Brasil agora. O Brasil estaria mais numa questão econômica, porque a questão com o Brasil seria, até onde se sabe, mais afeita ao comércio mesmo entre os países. Ele reclama das tarifas que o Brasil impõe aqui aos produtos americanos. Enfim, nesse pacote todo, o Brasil volta a aparecer na boca do Donald Trump, com uma ameaça de tarifas. A gente está com essa questão imigratória sendo discutida entre os dois países. Como é que a nossa diplomacia está olhando para isso hoje? Olha, Fábio, emendando um pouco, mas indo para uma linha um pouquinho diferente do que a Júlia falou lá com os diplomatas, porque também tem correntes, né? O Itamaraty. Mas a ideia do Itamaraty, primeiro, é reagir pianinho. Reagir de modo muito discreto, o mais discreto possível, não colocar o governo diretamente de jeito nenhum, como está claro isso. Não foi uma determinação do Lula, isso veio do Itamaraty, quer dizer, foi uma determinação do Lula com pedidos desesperados do Itamaraty para assim, gente, tudo isso tem que ser tratado em nível muito discreto, sem fazer alarde, nunca em rede social, nunca em pronunciamento de presidente nem de ministro. Primeiro. Segundo, qualquer mudança de política brasileira demora. Primeiro, como a Júlia acabou de falar, é cedíssimo. O governo Trump tem uma semana e um dia. Segundo, a gente não sabe qual vai ser a reação do resto do mundo. O Brasil sozinho não vai fazer nada em relação ao Trump. E se tentar reagir, pode sofrer, sozinho, pode sofrer uma facada, como levou a Colômbia. Terceiro, o Brasil está em vários grupos em que ele pode discutir Trump e que vai precisar de uma discussão internacional nos próximos meses ou anos, que pode também tratar de como o mundo se organiza em relação a Trump, se é possível fazer isso e se os países vão tomar essa atitude, que isso ainda é uma coisa duvidosa. O Brasil está na presidência dos BRICS, o que é um problema. O Brasil vai sediar a COP30, o que pode ser uma oportunidade. Então, tudo isso está no bolo, saber o que Trump vai fazer concretamente, como os outros países vão reagir, como vai ser a discussão nesses fóruns, como é que vai ser a reação do Trump a esses fóruns. Então, é tanta variável, é tanta coisa para se levar em consideração e analisar o próximo passo, que assim, qualquer medida, inclusive essa de pensar, o Brasil vai ficar em que bloco, vai se aliar a quem ou a quem, é completamente doida, segundo os diplomatas bem posicionados. O negócio é esperar para ver o que o Trump vai fazer. E mais, você falou aí sobre o Brasil estar na mira comercial dos Estados Unidos, mas o Trump falou, e não é só isso que ele tem dito sobre o Brasil explicitamente agora, mas tem falado sobre outros países também, um grupo de países no qual o Brasil pode se incluir, que é países que não gostam dos Estados Unidos. O que são esses países que não gostam dos Estados Unidos, que querem mal aos Estados Unidos? São países que querem se livrar do dólar, ou pelo menos discutem essa possibilidade que ainda é meio quimérica, países que se aliam à China, países que fazem acordos comerciais que podem, de alguma maneira, acordos comerciais e outros que podem driblar restrições americanas. O Brasil se encaixa em alguns deles, outros não. Então, está tudo misturado. O comércio vai ser uma arma.
Não vai ser o primeiro motivo. É claro que eles ainda estão estudando e vão tentar ferir alguns países para obter vantagem comercial americana. Mas comércio é uma arma para muitas outras coisas. Então está tudo junto e misturado. E o Itamaraty está vendo isso também e está falando, olha, como está junto e misturado e tem o mundo inteiro em jogo, a gente tomar uma atitude vai depender de muitas definições que vão começar a aparecer daqui para muitos meses. E você falou de fóruns onde o Brasil está, grupos dos quais o Brasil faz parte. Nessa semana, na quinta-feira, tem a reunião da CELAC, né, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, convocada exatamente para discutir essa questão da imigração nos Estados Unidos. E o presidente Lula já confirmou participação de forma remota, né? Ele não vai viajar para Honduras, mas vai participar da reunião de forma remota. Quer dizer, mais um fórum também aí, onde a gente não sabe exatamente qual vai ser o tom dominante e em que o Brasil vai tentar pisar de levinho. Fio da navalha, porque é uma reunião da América Latina inteira. E o Trump disse que a América Latina ele vai mandar, inclusive pode até invadir. O caso do Panamá, a gente está rindo, achando que é loucura disso, mas olha, uma hora pode ter Marine no canal do Panamá ou Marine circulando, dando tchauzinho do navio. Então o Lula vai ter que chegar lá, ele vai ter que ter uma posição para o Brasil, vai ter que sugerir alguma coisa, não pode chegar lá e falar qualquer coisa e ao mesmo tempo não pode ser líder de uma reação ou parecer que é líder de uma reação dos latino-americanos, entre os quais existem um monte de países comunistas, ou até de fato comunistas, diante dos quais o Trump não tem nenhuma simpatia, e menos ainda o secretário de Estado, Marco Rubio, que quer marcar sua gestão, entre outras coisas, pela derrubada ou contenção desses regimes que eles dizem que são comunistas de fato, ou socialistas, ou parecidos com isso, nos quais eles incluem o Brasil e a Colômbia.